Alerta de decisão com grandes chances de cobrança na tua próxima prova de procurador ou na tua próxima prova de concurso. Decisão do STJ que trata sobre constitucional administrativo precatório e verba alimentar, tudo de uma única vez. Como de praxe aqui no canal, vamos analisar o seguinte enunciado. Ebérgico, servidor público estadual, venceu a ação judicial contra o Estado da Bahia a fim de ser indenizado pela demora no processamento de sua aposentadoria. Transitada em julgado a decisão, foi expedido precatório para o TJ Bahia, a fim de que Ebérgico receba sua indenização nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, ou seja, nos termos do sistema constitucional de precatórios previsto na Constituição Federal. No TJ Bahia, o precatório de Ebérgico foi classificado como requisitório para pagamento de verba comum e, portanto, passou a ocupar lugar na lista de pagamento de precatórios comuns. Ebésco ajuizou o mandato de segurança, alegando que o seu precatório tem verba de natureza alimentar e, por isso, deve ocupar lugar na lista preferencial. Se você estiver numa prova de segunda fase dos concursos da advocacia pública, por exemplo, o seu examinador, a título de questão subjetiva, pode perguntar o seguinte: Ebésco tem razão? Fundamente a sua resposta. Esse é um enunciado pronto para ser cobrado na tua prova. E eu vou explicar como você deve responder esse questionamento em uma prova a partir de uma divisão em pontos. Atenção, são 4 pontos importantes que eu vou te explicar para que você possa apresentar na tua prova uma resposta digna de um 10. Vamos lá. Primeiro, você precisa explicar, e eu preciso te explicar, e você precisaria explicar na prova, o que são essas listas de pagamentos de precatórios. É preciso, nesse caso, situar a resposta. O que Ebésco quer é fazer parte de uma lista preferencial de pagamento de precatório, mas o TJ Bahia, quando recebeu o requisitório de Ebésco, classificou esse precatório como precatório de verba comum e, portanto, colocou Ebésco numa lista de pagamento de precatórios comuns. Primeira coisa, o que são essas listas de pagamentos de precatórios? Então, vamos revisar esse ponto porque é importante, embora eu saiba que grande parte aqui do meu público já tenha noção do que se trata. O artigo 100 da Constituição Federal diz assim, ó: os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal diz assim: os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de, aí fala, salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada e julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2º deste artigo. O parágrafo 2º do artigo 100 não é objeto do vídeo, ele cria uma lista de superpreferência dentro da lista dos precatórios de natureza alimentar. Eu posso tratar disso num outro vídeo, ok? Mas eu quero que você perceba que existem duas listas, pelo que nós acabamos de ler, decorrentes do caput do artigo 100 e do parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal. São duas listas. A primeira lista, chamada de lista comum, verba comum, ou seja, precatório decorrente de verba comum, portanto, verba comum é verba não alimentar. E existe uma lista de preferência, que é a lista de precatórios alimentares. Aí, caput do artigo 100, verba comum, lista comum, parágrafo 1º do artigo 100, verba alimentar, lista preferencial para precatórios de natureza alimentar. Então, uma resposta completa seria aquela que passaria primeiro pelo ponto de explicar essas listas de pagamentos de precatórios. Muito bem. Ponto 2. O que é considerado verba alimentar em termos constitucionais? Voltando, a Constituição disse, nós já lemos, mas não custa revisar, os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenização por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil. A jurisprudência do Supremo e do STJ, elas dizem a mesma coisa sobre esse rol. Perceba que existe um rol aí do que a Constituição diz que tem natureza alimentícia. E é importante a Constituição dizer isso porque tudo que estiver aí vai para aquela lista preferencial de pagamento de precatórios alimentares. Então, esse rol ele é exemplificativo.
Dizem isso Supremo e STJ. Então perceba, classificar uma verba como alimentar ou classificar uma verba como verba de natureza comum é fundamental para alocar essa verba no sistema constitucional de precatórios na sua lista correta. Então, o que vem a ser, de fato, verba alimentar? Se esse rol aqui ele é exemplificativo, então significa dizer que existem verbas alimentares que não estão definitivamente previstas, pelo menos literalmente previstas, no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal. O que nós podemos dizer sobre o que significa verba alimentar? O Supremo Tribunal Federal tem um julgado muito interessante no recurso extraordinário 470.407 do Distrito Federal, onde ele estabelece que a definição da natureza jurídica de determinada verba deve ser buscada a partir da possibilidade de sua subsunção a uma das categorias elencadas no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal. Presta atenção no que o Supremo diz aqui. O Supremo diz o seguinte: primeiro, as verbas listadas no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal são exemplificativas e verba alimentar é tudo o que eu puder categorizar dentro do gênero que está previsto no rol do artigo 100, parágrafo 1º. É o que o Supremo diz. A definição da natureza jurídica de determinada verba deverá ser buscada a partir da possibilidade de sua subsunção a uma das categorias. O Supremo encara essas verbas listadas aqui como categorias, portanto, como gênero. E se eu conseguir colocar a verba que eu estou discutindo exatamente como verba de natureza alimentar a partir dessa categorização, então o Supremo entende que é possível que exista verba alimentar que não esteja prevista literalmente no parágrafo 1º do artigo 100, desde que eu possa fazer essa subsunção. Um exemplo importante para entender essa decisão do Supremo foi justamente por meio desse recurso extraordinário 470.407 que o Supremo disse que os honorários dos advogados são verba alimentar. Interessante isso aqui. Veja, o Supremo disse assim, lá no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal, não fala em honorários, fala em salários, vencimentos, proventos. Mas os honorários dos advogados, eles funcionam exatamente como aquela verba necessária à subsistência do advogado e da sua família. Então, ela pode ser categorizada dentro da estrutura prevista na ideia de salários e vencimentos como verba alimentar. Então, o Supremo disse, embora os advogados não recebam salários ou vencimentos, os honorários cumprem o papel de subsistência dos advogados e, por isso, se enquadram na categoria do artigo 100, parágrafo 1º, exatamente nessa ideia de fazer a subsunção da verba que eu estou analisando a uma das categorias previstas no rol do artigo 100, parágrafo 1º. Esse é o entendimento do Supremo. Já o STJ define em natureza alimentar a verba que está vinculada à destinação precípua de subsistência do credor e da sua família. Enquanto que o Supremo utiliza aí uma categorização de subsunção, nós temos aqui pelo STJ uma ideia de destino da verba, que nesse caso acaba sendo a mesma coisa que o Supremo disse, sendo que com outras palavras. O STJ ficou mais preocupado aqui com o aspecto prático e o Supremo ficou mais preocupado em categorizar a verba dentro daquilo que está previsto no artigo 100, ou seja, dentro de uma das hipóteses do artigo 100, uma vez que o rol é exemplificativo. E volto a dizer, é exemplificativo para os dois tribunais. Muito bem. Então, primeiro ponto, que listas de pagamento de precatórios são essas? Segundo ponto, o que é considerado verba alimentar? E aí eu te expliquei sobre o rol exemplificativo e o conceito de verba alimentar segundo o Supremo e o conceito de verba alimentar segundo o STJ. Terceiro ponto que é importante para a resposta da questão. A indenização de EBESCO é verba alimentar? Voltando lá para o enunciado, preste bastante atenção. O enunciado se resume ao seguinte questionamento. EBESGICO, ele tem uma indenização a receber por parte do Estado da Bahia, uma vez que houve demora no processamento da sua aposentadoria. EBESGICO é servidor público, foi lá, pediu aposentadoria ao setor administrativo competente do Estado da Bahia, e esse Estado, no que diz respeito ao processamento dessa aposentadoria, demorou em excesso na análise do pedido de aposentadoria de EBESGICO, fazendo com que ele trabalhasse por mais tempo do que o necessário, nesse caso, para desfrutar dos seus proventos de aposentadoria e do seu descanso. No caso aqui, nós temos uma decisão que entendeu haver responsabilidade civil do Estado e condenou o Estado da Bahia a pagar a EBESGICO uma indenização por conta dessa demora. Esse valor que vai, nesse caso, indenizar EBESCO pela demora no processamento da sua aposentadoria
é verba alimentar? Se for verba alimentar, então, nesse caso, a lista de pagamento desse precatório é a preferencial. Se essa verba não for alimentar, for considerada verba comum, então a lista de pagamento desse precatório é a lista comum. Então, o terceiro ponto do questionamento é: a indenização de EBESCO é verba alimentar? Presta atenção aqui que isso é importante. A Constituição fala em indenizações por morte ou por invalidez fundadas em responsabilidade civil. Então, primeiro ponto, é possível que uma indenização seja verba alimentar. A indenização de EBESCO, como volto a te explicar, é fundada em demora no processamento de sua aposentadoria e nós acabamos de analisar isso lá no enunciado. Atenção, provento de aposentadoria é verba alimentar. Aquele valor que o aposentado recebe da administração em decorrência do pagamento de sua aposentadoria, chamado de provento, esse provento é verba alimentar. Mas a indenização pela demora no processamento da aposentadoria, que ao final e ao cabo vai gerar o pagamento desse provento, é verba alimentar ou não? Essa é a principal pergunta do questionamento. O STJ disse que não. E disse assim: a Constituição da República não faz remissão a qualquer tipo de indenização fundada em responsabilidade civil. Lá naquele rol de verba alimentar do parágrafo 1º do artigo 100, lá nós temos hipóteses de indenizações como verba alimentar, mas indenizações decorrentes de morte ou invalidez. Então, o STJ diz: não é todo tipo de indenização fundada em responsabilidade civil que importa na natureza alimentar da verba, mas somente aquelas indenizações especificamente vinculadas à morte ou invalidez. Assim, a indenização devida pelo Estado da Bahia não tem o escopo de assegurar a subsistência do recorrente ou de sua família. O STJ utiliza aquele conceito que ele tem sobre natureza alimentar da verba e diz que, nesse caso, essa indenização pela demora no processamento da aposentadoria não tem por escopo assegurar a subsistência do recorrente ou de sua família, como é o caso dos seus proventos de aposentadoria. Sim, os proventos sim. A indenização pela demora no processamento da aposentadoria, o STJ disse que não. Ou seja, essa indenização, devida pela demora no processamento da aposentadoria, tem única e exclusivamente o objetivo de reparar prejuízos a EBESCO causados em decorrência de ato ilícito praticado pela administração, situação que também evidencia a natureza comum do crédito em análise. Então, o STJ entendeu que a indenização que se recebe pela demora no processamento da aposentadoria é verba comum sujeita à lista comum de pagamento de precatório, portanto, não é verba alimentar e não pode ser inserida na lista preferencial de pagamentos de precatórios alimentares. Esse foi o terceiro ponto, e esse ponto responde efetivamente à nossa questão, ou seja, EBESCO não tem razão, nos termos da jurisprudência do STJ que acabamos de analisar. Agora, a título de complementação, eu quero tratar contigo um quarto ponto. Atenção, porque esse quarto ponto ele deriva de um erro bastante comum que eu encontro nesse caso a partir de respostas que eu corrijo a partir dos simulados que aplico para os alunos da EBEG. Qual é o erro comum? O erro comum é entender que verba indenizatória, pela sua própria natureza indenizatória, não tem natureza alimentar. As pessoas, por alguma razão, que eu também não sei explicar por quê, vinculam essa ideia. Se é indenização, então não tem natureza alimentar. Isso não existe. Acabei de mostrar lá em cima que a Constituição Federal estabelece dois tipos de indenizações que geram verbas alimentares como obrigação de pagar do Estado, que são elas indenizações por morte ou invalidez. Então, essa tabela aqui vai evitar com que você pratique um erro bastante comum das pessoas quando estudam esse conteúdo, que é o seguinte: nunca vincule que a natureza indenizatória da verba não pode gerar um crédito de natureza alimentar para aquele que precisa ser indenizado ou um débito de natureza alimentar para com o Estado. E essa tabela te ajuda no seguinte sentido: a verba indenizatória decorrente da responsabilidade civil do Estado, ela pode ser alimentar quando decorrente de morte ou invalidez, artigo 100, parágrafo 1º da Constituição Federal, e foi justamente esse fundamento utilizado pelo STJ para dizer que sim, existe indenização que gera verba alimentar.
Mas o atraso na concessão de aposentadoria, STJ, recurso e mandato de segurança 72.481 Bahia, na verdade tem natureza de verba comum, portanto, não pode ser classificado como verba alimentar para ser inserido na lista preferencial de pagamentos de precatórios alimentares. Portanto, não vincule esse erro porque ele não existe. A natureza indenizatória da verba não significa dizer que essa verba não tem natureza alimentar. A gente viu que a Constituição prevê duas hipóteses em que a indenização gera uma natureza alimentar da verba. Ok? Muito bem. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.